fechar. Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à segunda reunião ordinária da terceira mesa diretora do 5º Conselho de Administração do IPRESB, tá bom? Agradeço a presença de todos, em especial da Fernanda. Gostaria, primeiro, de pedir para todos se apresentarem em ordem alfabética e questionar se tem algum assunto para colocar em pauta também. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores conselheiros. Nós temos aí uma boa reunião. Eu não tenho nenhum assunto para acrescentar na pauta. Bom dia a todos os conselheiros. Eu sou a conselheira Lilian Rampazzo. Desejo uma boa reunião a todos e não tenho assuntos a acrescentar. Obrigada. Um bom dia, colegas conselheiros, um bom dia a todos. Que tenhamos uma reunião produtiva. Nenhum item a acrescentar na pauta. Acho que o Roberto... Betão teve um problema, acabou de desconectar, mas ele deve entrar logo em seguida. Vamos ver. Enquanto ele não entra, acho que eu vou apresentar já o primeiro item da pauta e depois ele se apresenta aqui. Primeiro item é a tabela de cargos dos servidores do IPRESB. Nós recebemos através de e-mail da diretoria executiva a tabela de cargos atualizada. Vocês têm alguma observação a ser feita em relação a essa tabela? Da minha parte, não. Não, também recebi a planilha, da minha parte não tem nada a comentar. Betão, eu já falei aqui o primeiro item da pauta, tá? Que é a tabela de cargos dos servidores do IPRESB. E não sei se você tem algo a acrescentar em relação a isso e também para você se apresentar, tá bom? Como você teve uma falta de conexão. Obrigado, Marcelo. Conselheiro Roberto de Oliveira, não tem nada a acrescentar à pauta e nenhuma objeção em relação à primeira pauta. Perfeito. Então, primeira ordem do dia encerrada. Em relação à ordem do dia número 2, foi publicado ontem no jornal a resolução 43 de 2021, que trata do calendário relativo às eleições para os conselhos de administração e fiscal do IPRESB. Ela foi publicada com as sugestões que nós fizemos na última reunião, certo? Foi retirado aquele artigo que apresentava um certo problema e foi publicado ontem. Vocês têm alguma observação a ser feita também? Eu acho que é legal a gente citar qual foi esse item que nós pedimos para ser revisto e ele acabou sendo retirado. Porque como está gravando, né, aí as pessoas não têm a noção do que foi a nossa última reunião, só para o pessoal entender o que aconteceu. Sim, perfeito. Foi o artigo 12, ele tratava da campanha feita por terceiros, a campanha para os conselhos feita por terceiros, que o candidato poderia responder por isso, né? Então, a conselheira Lilian sugeriu a retirada desse dispositivo, né? Uma vez que muitas vezes o candidato nem sabe que esse terceiro está fazendo a campanha por ele, né? Ele poderia ser prejudicado por conta disso. Não sei se a Lilian quer acrescentar algo a mais em relação a isso. Não, obrigada, você foi objetiva. Imagina. Alguém tem alguma manifestação a fazer em relação à publicação da resolução?
Da minha parte, nenhuma, só já coloquei na ata que foi atendida a solicitação de suprimir o artigo 12, que trata da possível penalização aos candidatos em decorrência da manifestação de terceiros. Ok, então, nada mais a acrescentar. Então, vamos encerrar essa ordem também, né? E agora, a ordem do dia número 3, a leitura das atas número 15 e 16 do Comitê de Investimentos. Eu vou tentar apresentar aqui, aí vocês me avisam se vocês vão conseguir ou não ver aqui a apresentação, tá bom? Tá bom. Aparece aí para vocês? Aqui está aparecendo. Sim. Perfeito, eu vou iniciar a leitura, tá? Essa é a número 15, do dia 10/6/2021. A pauta de reuniões é a apresentação do novo membro do comitê e da nova configuração daquele colegiado, as reuniões ordinárias, aprovação da política de investimentos de 2021 alterada e alteração do ALM 2021. Número 1, nomeação do novo gestor e do novo membro do Comitê de Investimentos. Dada a nomeação do novo gestor financeiro e de investimentos deste instituto, o servidor Eliezer Antônio da Silva, até então membro deste comitê, indicado pelo Conselho Fiscal, surge a vaga desta cadeira, sendo então ocupada pelo servidor Diego Stephani, indicado pelo mesmo Conselho. Fica aqui expressa as boas-vindas do senhor Diego Stephani a este Comitê de Investimentos. Número 2. Reuniões ordinárias. O presidente do comitê trouxe a proposta de que seja estabelecido um calendário oficial de reuniões ordinárias mensais, sendo a proposta aceita de forma unânime. Ficou estabelecido que essas reuniões ocorrerão na última quinta-feira útil de cada mês, às 14 horas. Além destas reuniões ordinárias, poderão ocorrer reuniões extraordinárias, conforme a necessidade. Item 3, política de investimentos. No dia 27 de maio deste ano, foi apresentada ao Conselho de Administração a minuta da política de investimentos 2021, modificada para apreciação, sendo esta aprovada na 27ª reunião ordinária do dia 10 de junho. Logo, este Comitê de Investimentos dará os encaminhamentos para iniciarmos o reenquadramento dos novos percentuais. Acho que aqui só uma correção que, na verdade, foi a primeira reunião ordinária, né, não a 27ª. Item 4, apresentação da LM 2021. Recebemos no auditório deste instituto o senhor Ronaldo de Oliveira, da LDB Empresas, para apresentação do ALM 2021, onde foi apresentado análise de realocações, adequando o nosso passivo atuarial com a rentabilidade de nossos ativos, fundamentando no cenário macro, gestão de risco e na teoria moderna dos portfólios. Sem mais para o momento, encerramos a reunião. Alguma observação a ser feita? Da minha parte, não. Da minha parte, também não. 2021. Não, obrigado. Vocês estão conseguindo me ouvir? Que a internet está um pouco ruim aqui. Agora sim, a primeira vez não. Tem alguma observação, Lilian? Tá. Essa LM 2021 eu não cheguei a verificar no... Sim. Estão me ouvindo? Sim, então, tá um pouquinho, né? Essa Está cortando. Problema de conexão. eu não sei. Veja se tirando o vídeo fica melhor. Melhorou? Melhorou. Eu acho que hoje essa tecnologia internet está com problema para tudo quanto é lado, viu? Não estamos conseguindo ouvir. Então,
Essa apresentação do ALM 2021, eu não sei se ela se tornou pública no site do IPRESB, talvez seria interessante. Podemos questionar, né? Tá conseguindo nos ouvir? Vou mandar pelo chat. Perfeito, melhor. Melhorou agora? Acho que caiu a conexão da Lilian, né? E também não veio pelo Não chat. veio. Esperar um pouquinho, ver se ela consegue entrar. Num primeiro momento, Marcelo, tira a projeção, né, para facilitar ela também. Sim, deixa eu retirar aqui, verdade. Depois volto. Vamos ver aqui só. Retirei. Vou guardar o retorno, fazer um breve recesso, como diria o Célio. Pronto, Lilian. Desculpe meus problemas técnicos. O que eu comentei é que na ata do comitê fala do ALM 2021 e eu não sei se esse tipo de estudo está disponível no site do IPRESB. Então, seria prudente, se não estiver disponível, nós pedirmos uma cópia para acompanhar também a questão dos investimentos do Instituto. Perfeito. Eu dei uma olhadinha aqui por cima, eu não encontrei. Realmente, acho que não está disponível. Se o Doju puder registrar em ata essa solicitação, por gentileza, Doju. Vocês têm mais alguma manifestação para fazer em relação a essa ata? Qual que é a ata mesmo? É a 15ª, desculpa, do Comitê de Investimentos. É a ordem do dia número 4. Tá bom. Certo. Posso passar para a seguinte? Ok. Vou apresentar aqui, tá? E vocês me avisam se aparece aí, por gentileza. Aparece? Aparece. E para mim está aparecendo. Perfeito. Então, ata de reunião número 16, de 14/6/2021. A ordem do dia número 1, readequação aos novos percentuais da política de investimentos de 2021 alterada. Tendo em vista a recente alteração da política de investimentos, foi convocada a presente reunião para a discussão da movimentação tática necessária para resgatar parte dos recursos de fundos de investimentos em ações para alocação nos fundos de investimentos multimercado. Cortou, Marcelo. Percebi. Milhões do fundo 145 Icatu Vanguarda Dividendos FIA CNPJ 08-279-304, meu ao contrário 41, com alocação provisória no fundo 22 Caixa FI Brasil IRFM 1 TPRF BNF CNPJ
10, 740, 670, 1.000 ao contrário, 0,6. Item 2, alocação nos fundos multimercados. Após discussão e tendo em vista a estratégia de descorrelacionamento de nossa carteira, decidiu-se a realizar um aporte de R$10 milhões no fundo 143 Itaú Private Multimercado SP 500, CNPJ 26 269 692 1.000 ao contrário 61 e R$30 milhões no fundo Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado LP CNPJ 30 036 235 1.000 ao contrário 02, sendo os R$40 milhões oriundos do fundo 22 Caixa FI Brasil IRFM 1 TPRF BNF CNPJ 10 740 670 1.000 ao contrário 06. Pautados pelos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e adequação, foram realizadas essas movimentações. Sem mais para o momento, e aprovando todos os itens por unanimidade, esta reunião deu-se por encerrada. Alguém tem alguma observação a fazer? Não, pelo onde não cortou que eu ouvi, não tem nada que acrescentar, não, nem comentar. Não, obrigada. Ô Marcelo, repete o nome do local que eles investiram essa quantidade, por favor. Você tem os 10 milhões, foram para o Itaú Private Multimercado e 30 milhões para o Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado. Ah, tá ok, obrigado. Agora já. Muito obrigado. Ô, Ju? Não, nenhuma consideração a ser feita. Podemos encerrar essa ordem do dia? Da minha parte, sim. Ok. Sim. Sim. Perfeito. Encerrado, então. Ordem do dia seguinte. Número 4 é o calendário das reuniões do segundo semestre. Não sei se vocês preferem deixar para a próxima reunião em que a Juliana estará presente. Como ela está em gozo de férias, não conseguiu participar. Mas ela falou que precisava do calendário, né? Como nós vamos fazer sempre nas quintas-feiras, vai ser nesse horário, ou ela pôs proposta de mudar no dia? Não tem proposta de mudança. Podemos definir para as quintas-feiras. Prévia e aprovar quando ela chegar. Pode ser. Ok? Tá bom, pode ser. Eu tinha feito uma sugestão prévia aqui. Se estiver bom para todos. Deixa eu abrir aqui. Agosto eu tinha colocado os dias 12 e 26. Agosto? Isso. Ok para todos? 12 e 26? Tá ótimo. Ok. Setembro, 9 e 23? Tá certo. Perfeito. Ok também. Dia 23 é início da primavera, que bom. Início da primavera. Outubro, 7 e 21? Isso. Tá ótimo. Pode ser? Ok. Novembro, 4 e 18? 4? Isso. Porque tem uns... Hã? Tem um feriadinho aí em outubro, né, dia 28, então a gente ficaria 2 semanas sem reunião praticamente, por isso que a sugestão que foi para o dia 4. 4 e 18. 4 e 18. Algum problema? Tá bom, tranquilo. Não. E dezembro, por conta aí das festas de final de ano, 2 e 16. Maravilha. Por mim, ok também. Pode ser? Ok. Pode. Vamos deixar aprovado. Se de repente a Juliana tiver algum problema, a gente volta a esse tema na próxima reunião. Ok. Vou colocar que aprovamos, tá?
Perfeito. Ô, Ju, coloca sujeito à alteração, caso haja algum desafio lá apresentado pela Juliana. Vamos lá. Ordem do dia número 5, nós recebemos por e-mail do IPRESB a decisão que foi proferida nos autos do TC 2966989 de 2019, e fala em síntese do balanço geral do exercício de 2019 do Instituto. As contas foram aprovadas, né, com algumas ressalvas, foram feitas algumas recomendações. Todos tiveram acesso? Conseguiram ler? Tive acesso. Eu tive acesso, mas não concluí a leitura, não. Para agilizar, eu fui para a Eu recebi conclusão. também, mas não consegui ler até o fim. Querem deixar essa ordem para a próxima reunião, para poderem ler com mais calma? Se não for atrapalhar, Não vejo problemas, não. Até porque não tem nenhum prazo ali que foi concedido, só temos que realmente ver algumas situações ali, né, que foram algumas recomendações feitas, e depois questionaram o Instituto sobre a adoção de medidas. Mas seria, acho que, bom que todos pudessem ler realmente com calma. Vamos deixar para a próxima reunião, então? tá Ok. combinado. Perfeito. E é interessante, só aproveitando o gancho, eu vi que o Tribunal de Contas ele faz algumas recomendações que eu li diretamente a conclusão para abreviar o tempo. E o curioso é que me parece até uma ingerência da parte dele, que ele faz algumas recomendações acerca de implementação de medidas da reforma previdenciária. Não sei em que medida há o alcance do tribunal com relação a isso. Então, eu até entendo que são recomendações, mas o Instituto ele tem autonomia também, né? Então, acho que a gente tem que ter esse crivo na hora de ler essa. Só um Exatamente. destaque. Eu vi, tem essas recomendações, tem a questão da previdência complementar também, né, que eles destacam, que inclusive teríamos que ver aí como que está, né, o trâmite dessa situação. Que foi até objeto de conversa do passado nossa, porque me parece que o prazo se encerra esse ano com relação à previdência complementar. Isso. E o que me preocupa é se vai criar uma previdência complementar, o trâmite aí é bem burocrático, até publicação de lei, criação do instituto, que é um outro instituto que se cria. Ou se vai aderir a uma já existente, qual que é essa já existente, como é que está a situação financeira, então é bem complexo mesmo. Nesse ponto eu acho que é algo que a gente deve questionar. Parece-me que a ideia é a criação do Instituto Complementar vinculado à administração, né, à prefeitura, não à adesão de uma outra corporação já instituída. Parece-me que é isso, em razão até de algumas pessoas e o próprio Marcelo Laranjeiras, aí do Instituto, estarem num concurso sobre previdência complementar. Imagino eu que seja com o intuito de estabelecer um outro instituto para dar conta dessa demanda. Alguns questionamentos se colocam diante disso, porque, por exemplo, hoje todos os funcionários estão vinculados ao IPRESB. Ao se criar um novo instituto, quem migraria para esse instituto complementar? Seria uma opção? Seria automático? Seriam só para novos ingressantes? Por que eu estou colocando esse questionamento? Um instituto complementar, ele tem uma característica como o IPRESB, então vai ter um custo muito parecido com o IPRESB numa proporção menor, porque vai ser acabado de ser criado. A questão é se vai se autossustentar. Então, acho que não vem só a questão do financeiramente, as contribuições, quem vai aderir, se ele vai ser capaz de se autossustentar para já não começar deficitário.
Mas, para mim entender um pouquinho essa conversa aqui, esse bate-papo, hoje o IPRESB não vai deixar de existir. Vai criar essa aqui, que é a complementar. Que é um autônomo ao IPRESB. Quem aderir vai para esse complementar. Esse complementar vai ter um período para você ficar nele, para depois você fazer uso da sua complementar. Então, eu acredito que, se criando esse instituto complementar, ele vai ter saúde, porque no começo vai ter muitas pessoas que vão para a complementar, porque o pessoal não vai querer ficar no teto, porque vai ter um teto futuramente, e eles vão para complementar para poder aumentar a aposentadoria futura. E essas pessoas vão demorar um período para iniciar a aposentadoria, então vai acumular um fundo lá. Eu entendo que é uma forma. Então, o Instituto para todo mundo e o da complementar, o Instituto 2. Seria isso? Então, o que eu acho que vai acontecer é o seguinte: quando o Instituto de Previdência foi instituído, foi feito todo um estudo, através do Secretaria de Administração, da viabilidade, da possibilidade. Inclusive, eles receberam, acho que um estudo, se eu não me engano, como se fosse um estudo atorial, para ver como que ficaria essa condição sendo instituído o IPRESB. Não tem outro formato. Vai se chamar uma consultoria, com certeza vão verificar todo o público, vai pegar a data de prévia de aposentadoria, quanto tempo o cara ingressou aqui, para entender como serão os mecanismos. Não dá para montar um negócio como esse, hoje, sem ter esse dado científico. Então, alguém especializado, uma consultoria deve entrar para fazer esse estudo de viabilidade, para ver quem são os que podem entrar ou deveriam entrar, né? E tem uma coisa também, tem uma questão da adesão, se vai ser obrigatório ou não. Então, tudo isso a gente precisa colocar como instrumento que não dá para fazer sem uma consultoria. Isso é uma percepção que eu tenho, que provavelmente seja feita dessa forma. Por mais que queira se fazer um negócio como esse, os trâmites legais e os trâmites institucionais, administrativos, do sistema, são bastante complexos. Não dá para transportar ou importar teria que ser criado tudo. Então, assim, na minha percepção, talvez tenha até que pesquisar um pouco melhor sobre isso, mas eu acho que não deve ser uma coisa assim, de uma intenção dos servidores e mexerem com isso. Eles vão, com certeza, trazer alguém para elaborar, desenvolver e aplicar e implantar. Na minha percepção, deve ser isso. Porque nós estamos há muito tempo sem concurso, né? Então, o que acontece? O público nosso já está um bom tempo aqui, alguns já passaram da metade, alguns já estão na última parte, de se dividir em 3 partes, né? De chegar perto de se aposentar. Então, não sei se seria viável ou valesse a pena ele contribuir, porque a métrica de complementar ia dar um cálculo muito abaixo, quer dizer, ia pagar algo a mais e não ia somar tanto lá na frente. Mas, como eu disse, minha percepção, acho que vai ter uma consultoria para desenvolver tudo isso daí. Complementar, eu acho que não pode ser obrigatório. Você não complementar, você vai, se você precisa aderir. Porque se fosse obrigatório, aí já era automático, dentro do próprio prédio, uma complementar. Eu acho que não vai poder ser obrigado ao servidor. Ele vai ter que querer aderir ou não. Eu também concordo. Tudo que eu tenho lido a respeito, a única certeza que se tem é que, por exemplo, em novembro desse ano a gente já tem que ter definido, porque vai cumprir os 2 anos após reforma previdenciária e os entes que não aderirem ou criarem uma previdência complementar começarão a ser punidos. E uma das punições é não renovação do CRP e a dificuldade nos repasses financeiros. Eu até entendo que o caminho ideal, Betão, é o que você descreveu, mas eu não sei se a gente teria tempo para tudo isso. E um segundo ponto, que foi o que o Célio comentou. Pelo que eu me recordo que eu li da lei, se não mudou, é o quê? Para quem já está no Instituto de Previdência, não há a obrigatoriedade de ir para complementar, vai ser opcional. Agora,
Para novos ingressantes, aí vem a obrigatoriedade. Você contribui até o teto no IPRESB e, a partir do teto, na complementar. Agora, nós que já estamos filiados a esse RPPS, vai ficar a nosso critério, a manutenção do IPRESB, exclusivamente, daí quem recebe a partir do teto terá o direito de se aposentar com isso, porque ele já fazia parte do Instituto antes, inclusive, da lei ser colocada em xeque. Quando eu falei se eu acho que o novo Instituto não se sustentaria, é por conta disso. Se você vai criar uma complementar, só haverá contribuição dos valores que exceder ao teto. Não teremos tantos funcionários que talvez migrarão para essa complementar. Para você pagar um novo presidente, para você pagar uma nova diretoria executiva, ter novos conselheiros, o custo passa a ser muito alto. Então, eu acho que tudo isso, eu espero que o executivo esteja fazendo esses cálculos, porque, de fato, é um outro instituto, que começará pequeno, mas terá a grandeza do IPRESB no futuro, porque boa parte dos funcionários recebem ali um pouco mais acima do teto do INSS. Então, complementando, eu acho que até mesmo pelo tempo que a Lilian citou, que tem pouco tempo, o mais rápido ainda é uma consultoria, na minha percepção. Eles vão ser muito mais dinâmicos, eles já têm experiência nisso, e com certeza devem ter atendido outros institutos nesse período aqui. Na minha percepção, seria o ideal. Porque até pelo tempo, não ter um prazo suficiente, acho que uma empresa seria ideal. Mas, como eu disse, só um comentário, né? Eu sugiro que a gente coloque em ata uma solicitação de esclarecimentos por parte do IPRESB. Não sei se o IPRESB vai ter essa resposta, porque isso parte do executivo, não necessariamente do IPRESB, mas eles poderiam fazer interlocução, ao menos para entendermos em que pés está essa previdência complementar. Doju, você ia falar alguma coisa? Eu estava comentando, boa parte do que eu ia comentar transita sobre a questão que o Célio, a Lília e o Roberto trouxeram. E envolve do que nós escutamos nos momentos que participamos de formação a respeito, né, em congressos, e daquilo que eu venho, conforme todos aqui, né, lendo a respeito. E penso eu, pelo movimento que a gente vem percebendo por parte da administração, que essas considerações que nós estamos tratando são objetos da pauta para a organização desse instituto complementar. Fica cedo para todos nós supormos o formato do instituto complementar, mas acredito que haverá a coerência das análises dos diversos panoramas que se apresentam, porque não é conveniente para nenhum sistema de administração, seja Barueri ou as outras cidades da nossa região, adotar, né, a constituição de um instituto, que seja como esse, o complementar, que possa trazer futuros problemas para a administração municipal. Então, não consigo ver essa tomada de decisão sem uma consulta e uma análise bem consistente. Penso que Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Carapicuíba devem adotar um equilíbrio na decisão para se estabelecer a implementação de um instituto complementar. Muito dentro do que nós estamos preocupados. Essa era a minha contribuição que eu queria colocar. E penso que, assim como o IPRESB, algumas características serão peculiares do novo instituto. Esse tempo de carência, né?
imagino, só supondo, porque eu vi um instituto complementar lá no meu estado, lá no Ceará, viram como se fossem duas linhas de contribuição, né? Onde você depois recebe o benefício pela linha A, vamos imaginar, seria o IPRESB, pela linha B, pelo Instituto Complementar. Não necessariamente, lá em Acaraú, foi feita essa vinculação de receber uma fonte única. A pessoa depois supõe-se que ela vai receber lá pelo Instituto, pelo RPPS do município, e a complementar pelo outro instituto, né? Agora, como isso será consolidado no nosso município, é de bom tom mesmo que, se possível, né, o IPRESB, as pessoas do IPRESB, a diretoria executiva, nos ajudem a ter uma primeira percepção de como é que isso está, de como isso está se encaminhando, né, para que nós, que inclusive também seremos convidados para participar desse enredo, tenhamos conhecimento de se ele é viável e é uma boa opção até para nós mesmos, como servidores, né? Porque todos nós aqui na sala e mais todos os outros, mais de 10 mil servidores municipais, terão condições de fazer a melhor opção com autonomia, com liberdade, né? Então, já vou colocar aqui na ata que a gente solicita da diretoria executiva, se possível, informações a respeito. Perfeito. Se for o caso, a gente até pede um auxílio do Marcelo Laranjeira, como ele é da comissão, né, que está fazendo esses estudos, talvez ele possa nos prestar algumas informações de como está tramitando isso, como será feito, acho que seria importante. Porque na literatura que a gente estuda, também é chamada de aposentadoria privada, né? Mas formando essa complementar, a metodologia de aplicação vai ser a mesma do IPRESB? Quem já aprofundou nesse estudo? Não acredito que seja diferente. Qual é a pergunta? Se ela é igual a uma presidência privada? Na literatura que a gente estuda, essa complementar também é chamada de aposentadoria, de uma complementar privada, aposentadoria privada. Eu acho privada, a metodologia de aplicação dos recursos vai ser igual é aplicada no IPRESB com o Conselho Monetário e Financeiro? Então, Ou ela vai ter uma liberdade de mercado mais expansiva? Betão, você estava falando? Pode falar, Beto. Eu tinha desativado seu áudio porque estava dando retorno. Tá bom. Aí, o que eu estou dizendo é o seguinte, a presença privada que ela existe, ela tem uma diferença porque você contrata uma instituição para, de forma pessoal, através dos seus depósitos, gerir uma carteira para você. Ela deve ter modos parecidos, mas, com certeza, não tem nada a ver. Ela vai contratar como o IPRESB faz, ela vai investir, ela vai contratar bancos para investir em fundos, para fazer o dinheiro se capitalizar. E, pelo que nós entendemos, acho que em algum momento eu estava lendo sobre isso, que ela tem processos de investimentos diferentes do que a IPRESB. Ela tem uma certa liberdade aí. Vamos dizer liberdade, ela tem um certo viés mais amplificado para poder investir. Mas, assim, é diferente. Você ir para o Itaú e contratar uma empresa, a aposentadoria privada dele é de forma pessoal e você em sua conta. Essa que vai ser desenvolvida são todos numa conta só. E aí eles vão gerir isso como gerem o estudo de previdência, tentando bater as metas aí para que o dinheiro fique rentável e bata anualmente aí o que se pede. Acrescentando, Célio, tem a questão de que uma previdência complementar, como a gente faz nos modelos privados, tem taxa de administração sobre aquilo que a gente empenha como recurso próprio, né? E que, no caso do Instituto Complementar administrado pelo ente, nós não teremos essa taxa de administração, como é feita na complementar privada.
Obrigado aí pelos complementos aí. Perfeito. Você registra, então, essa solicitação do Junata, por gentileza? Eu vou sugerir, até pelo seu comentário, que nós convidemos o Marcelo Laranjeira por ele estar fazendo parte do curso. Aí, Perfeito. de forma direta, ele já vai trazer alguns elementos do que ele tem presenciado, né? Nesse trânsito de pensar a organização do novo instituto. Perfeito. Acho que até melhor, vamos fazer esse convite, então. Vocês preferem que seja feito agora ou na próxima reunião? Não, na próxima reunião. Para mim, na próxima. Eu imagino a próxima será ideal para que ele possa, inclusive, de repente, Preparar organizar material, né? um pequeno roteiro, né, que Isso, preparar estabeleça os material pra tópicos principais desse movimento. Perfeito. Então, vamos deixar isso e a análise da decisão do tribunal também para a próxima reunião. Eu coloquei, com relação à ordem do dia 5, que trata dessa sentença do balanço geral, coloquei na ata que fica deliberado para a próxima reunião ordinária o parecer a respeito da análise do documento. Perfeito. E no final da nossa ata eu vou acrescentar que nós solicitamos a possibilidade dos esclarecimentos a respeito do trâmite da Previdência Complementar por meio da apresentação do gestor de benefícios, senhor Marcelo Laranjeiras. Nos encaminhamentos, né? Isso. Perfeito. Então, podemos encerrar esta ordem? Podemos. A ordem seguinte seria a homologação dos processos previdenciários, né, que resta prejudicada por conta da reunião remota. Inclusive, o Marcelo, ele me questionou se na próxima reunião nós faremos presencial ou remota, porque tem alguns processos para assinatura. Eu disse para ele que nós iríamos aguardar, né, a situação. Próximo da semana da reunião nós definimos isso, e se for o caso, ele poderia deixar os processos disponíveis para assinatura, como foi feito antes também, caso a gente não faça reunião presencial. Ok para todos? Ok. Ok. Perfeito. Ok também. Seguindo, então, agora nós vamos para os encaminhamentos finais. Né, o Dojo já registrou essa solicitação para o Marcelo Laranjeira nos informar sobre a Previdência Complementar, né, o trâmite aqui no município. Tem mais alguma coisa para colocar nos encaminhamentos que achem que seja necessário? Apenas agradecer, né, a Fernanda, que está nos apoiando, né, na gravação aqui. E a gente fica no aguardo da Fernanda encaminhar para a gente o link, né, para a gente poder deixar na ata a disponibilidade dos servidores assistirem nossa reunião, como temos feito sempre que desenvolvemos ela no formato remoto. Perfeito. Bem, vamos abrir então para os agradecimentos finais, por ordem alfabética. Célio? Esse negócio de alfabético é duro, porque a gente tem que falar primeiro. Não, parabenizar aí a reunião de hoje, parabenizar todos os conselheiros pelos os complementos, os comentários, os estudos que nós fizemos, cada um contribuindo dentro dos itens propostos. E, mais uma vez, nós estamos aí fazendo o melhor para o Instituto.
e também sempre defendendo aí o que for melhor e o que é de direito dos nossos servidores, porque nós também somos servidores. E se tiver que vir a complementar, vamos fazer de modo correto, que beneficia sempre o investimento do servidor. Eu quero agradecer a participação e a contribuição de todos e desejar um ótimo dia de trabalho. Obrigada. Também agradeço e desejo a todos um ótimo final de semana, muita luz, fiquemos bem. E muito obrigado aí pela participação de todos. Bom, obrigado a todos. Foi um excelente dia de trabalho, mais uma vez. E a gente entende que a parte técnica realmente ela é desafio em todos os lugares. Não importa o quanto você tem de tecnologia. Uma hora a internet cai, uma hora você tem um problema de conexão. Então, assim, mas o esforço de continuar e registrar, na minha opinião, ainda é a melhor ferramenta. Então, obrigado pelo dia, obrigado pelas todas as contribuições. Hoje, à tarde, todos trabalhamos, amanhã também, mas um bom final de semana a todos. Obrigado. Também quero agradecer a todos. Quero agradecer a Fernanda pela paciência, pela ajuda aí que nos deu hoje. E queria pedir também para o Doju a gentileza, acabei esquecendo de falar, para registrar na ata que a Juliana não pôde comparecer porque ela está em gozo regulamentar de férias. Eu já registrei. Ah, perfeito. Então, damos por encerrada a reunião às 10h05. Bom dia a todos, bom trabalho, um excelente final de semana. Obrigado.